Quais são os sinais da falta do hormônio masculino antes da puberdade? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais são os sinais que acontecem no corpo de jovens da falta do hormônio masculino antes da puberdade. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista e ative as notificações. A puberdade é caracterizada pelo aumento ou pela liberação dos hormônios masculinos, principalmente no homem. E isso vai dar muitas modificações no corpo do homem, fazendo com que ele tenha os caracteres sexuais masculinos necessários para a formação do seu aspecto masculino que ele vai ter depois que ele vai crescendo. Mas quando existe a falta desse hormônio masculino antes já da puberdade, acontecem alguns sinais que podem ser vistos através do exame físico e que podem caracterizar essa falta de hormônio. Então, a nível de cada sistema existe cada peculiaridade e que pode ser avaliada separadamente de cada modo. Então, a nível dos ossos, o que acontece? Existe o que a gente chama de hábito eunucoide. O que é isso? Nesses casos, existe o que a gente chama desse hábito, é quando a envergadura, que é a medida da ponta dos dedos com os braços abertos, ela acaba sendo maior do que a própria estatura desse paciente, pois os ossos longos tendem a crescer mais nesses casos. Então, esses pacientes que não tiveram esse hormônio antes da puberdade, têm essa característica do seu hábito corporal. E pode também acontecer osteoporose, pois os ossos não conseguem se formar direito e ficam frágeis nesses casos, eles ficam porosos nessas situações e o paciente pode ter fraturas fáceis por conta disso, por conta desse problema que acontece. A nível da voz, o que pode acontecer? O paciente nunca engrossa a voz, então ele vai ter sempre a voz fina nesses casos. Então o paciente observa que a sua voz não muda nesses casos, então tem sempre a voz de criança esses pacientes que não tiveram a liberação do hormônio masculino antes da puberdade. A nível de sistema muscular, o que acontece? O paciente não tem o desenvolvimento dos músculos e a sua força muscular é muito fraca, ele não tem força para realizar as atividades que se esperam de um homem. Então esses pacientes, eles têm uma diminuição muito importante da sua força muscular. A nível de sistema hematopoético, pode acontecer anemia nesses pacientes. Então, são pacientes que falta o hormônio masculino, eles podem ficar anêmicos nesse caso. A nível de desenvolvimento do escroto, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse escroto ele não se desenvolve, essa pele da bolsa escrotal não adquire uma coloração diferente e fica muito pouco enrugada, determinada pela ausência de crescimento desses testículos. Ele tem a distribuição dos pelos desse paciente, acaba acontecendo de um aspecto feminino, então na região genital ele tem menos pelos, não vão aparecer pelos na região da face, pelos na região das axilas e pelos na região do corpo pela falta desse hormônio masculino. E também acontece a nível da próstata, essa próstata não vai se desenvolver, então você não consegue observar essa próstata. E a nível do sêmen, o que pode acontecer? Esse homem não produz qualquer quantidade de sêmen, então a gente chama que ele tem aspermia, então ele não consegue produzir nenhuma quantidade de sêmen nesse caso. A distribuição da gordura corporal no seu corpo segue um padrão feminino, então acontece principalmente o acúmulo de gordura corporal na região do culote, na região dos quadris, e esse homem apresenta esse tipo de distribuição dessa gordura corporal. A pele desse homem geralmente é uma pele seca, não é oleosa e não possui acne, e também tem um certo aspecto de palidez nesses casos se falta o hormônio masculino antes da puberdade. E por fim, ainda podemos falar relativamente à potência sexual e a libido nesse homem, ele acaba não desenvolvendo essas características dada a ausência da falta do hormônio masculino no seu desenvolvimento.
Então, como você viu, são muitas as causas são muitos os sinais que acontecem em homens que não tiveram hormônio masculino antes da puberdade, e muitas vezes o diagnóstico desses pacientes é feito de maneira tardia, pois os médicos não ficam muito atentos a essas modificações, e quem acaba, no caso, achando estranho essas não alterações que acontecem com esse paciente, geralmente é a mãe do mesmo, que a partir de então começa uma investigação, começa a avaliar esse paciente para então procurar a possível causa que fez com que ele não liberasse o hormônio masculino, a fim de que seu corpo se transformasse para ter as características masculinas que se espera de um homem. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.